Oi pessoal, tudo jóia? Hoje eu tô aqui para dar dicas de ouro para Capsulorhexis. Essas dicas vão ser sensacionais, eu tenho certeza que vão ajudar muito você no seu dia a dia. Então, sem mais enrolação, vamos lá direto. A primeira dica que eu tenho para dar é o que está nessa imagem aqui em cima. Olha só. O cristalino ele fica meio que pressurizado entre o segmento posterior, a pressão vítrea que está ali, e a pressão que tem na câmara anterior. Se acontece algum desbalanço dessas forças, o cristalino é jogado para cima ou jogado para baixo. Um paciente vitrectomizado, por exemplo, geralmente quando você coloca visco na câmara anterior, ele vai para baixo. Se eu fizer um bloqueio muito intenso, se eu fizer um mid-reaction, ou se eu estiver esvaziando a câmara anterior pela incisão, o fluxo é invertido. O vítreo vai exercer mais pressão e o cristalino sobe. Dá para ver isso certinho aqui. Então, imagina só, se minha cápsula estiver íntegra, não tem problema algum. O saco capsular vai manter o cristalino lá dentro. Agora, se eu fizer uma pequena incisão nessa cápsula, ela tem uma tendência a rasgar onde tem um ponto de fragilidade. Se tiver uma pressão vindo por trás, essa pressão ela vai ejetar o cristalino e vai acontecer esse fenômeno. É exatamente o que acontece com esse comprimido que está sendo espremido aqui pelo blister. Então assim, não aperte a incisão. Essa é a dica mais valiosa que a gente tem para fazer a Capsulorhexis, pessoal. E geralmente é por isso que a Rex dos cirurgiões mais inexperientes corre. E dos cirurgiões experientes eles nem consideram isso, só vão considerar uma bandeira argentina, essas coisas. A pressurização ela só acontece nos cirurgiões experientes por conta de imprevistos, ou um bloqueio muito volumoso, ou uma hemorragia retrobulbar, alguma coisa que vai pressurizar ali, um mid-reaction, essas coisas. A segunda dica, pessoal, é questão de onde começar a Rex e como terminar. Eu tenho o hábito de começar a minha Rex sempre para frente, porque eu consigo pegar ela de uma maneira mais fácil. É o que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, olha só, entrei lateralizado, sem cortar a parte do assoalho da minha incisão. Então, fui ao meio, fiz um pequeno corte e progredi para frente. Por que eu gosto de começar para frente? Porque eu consigo pegar na parte de baixo e na parte de cima do flap e já levantar de uma vez. Se eu vier para as laterais, eu vou ter que levantar ele aqui e atrapalha muito. Então eu vou continuar aqui com a minha Rex. E olha só, na hora de terminar a Capsulorhexis, eu sempre tenho que passar por cima. Ou seja, esse flap ele vai passar aqui nessa parte superior para eu poder tirar essa pequena zona de fragilidade aqui, ó. Onde eu rasgo para poder iniciar o flap, ele pode gerar pequenos fragmentos. Então o que eu tenho que fazer é continuar e passar ali por cima. Termino e pronto. Super simples, pessoal. A nossa terceira dica é para você tomar cuidado com a ponta dos instrumentos. Geralmente a ponta da utrata, a ponta do cistítimo é muito cortante. E se você ficar apertando ali em cima do flap, você pode acabar gerando um furo ali. Se estiver dentro da área da Capsulorhexis, geralmente não dá problema nenhum. Mas às vezes o flap ele passa um pouquinho por fora e você faz um toque ali, você vai gerar uma área de fragilidade, um pequeno rasgo. Então tome muito cuidado com isso, ok? A quarta dica, pessoal, é a questão de onde pegar no flap. Quando você pega mais próximo de onde você está rasgando, você tem muito mais controle. Se eu pegar num lugar mais afastado, geralmente a cápsula, o flap no caso, tem uma tendência a se direcionar centripetamente, ele vai fechando a incisão. Então sempre para, volta lá, regulariza ele e pega num lugar mais próximo. E outra coisa também importante nesse caso é sempre manter o flap mais ou menos na mesma altura da cápsula. Se você ficar puxando para cima, ele vai se direcionar mal. Então vamos dar uma olhada aqui. Então olha só, pessoal, vou entrar lateralizado, verticalizar lá dentro, vou iniciar o meu movimento, eu gosto mais para cima. Aqui eu vou começar a pegar, bem próximo da área de rasgadura. Então olha só, ali já começou a sair um pouquinho do meu controle. Volto, se precisar eu pressurizo o olho, mas aqui eu não preciso. Vou pegar de novo e vou começar a jogar para onde eu quero. De novo, sigo para onde eu quero. Se eu pegar nessa região aqui,
eu não vou ter um controle tão adequado. Então para tudo, volta ali pertinho e toma o controle novamente da cápsula Rhexis, beleza? Pessoal, quinta dica. Para quem está começando, sempre use azul de tripã. O azul de tripã ele melhora muito a visualização, isso é meio óbvio, mas ele muda um pouquinho a biomecânica da cápsula do cristalino. Ele faz algumas espécies de crosslinks que a gente não entende muito bem, mas ele deixa a cápsula muito menos elástica e um pouquinho mais friável, digamos assim. Ela vai ficar mais fácil de iniciar o movimento, de segurar ela melhor e não tem toxicidade nenhuma para o olho. Então sempre use o azul de tripã quando você é inexperiente. Quando você já está muito experiente ou você gosta, você pode usar, não tem problema, mas tem algumas situações que são obrigatórias, que é qualquer situação que vá atrapalhar a sua visualização. Os exemplos clássicos são catarata branca, alguma cortical anterior, que às vezes está com uma parte mais brancacenta anterior ali, a hora que você vai passar o flap nela, sem azul você não consegue ver nada, beleza? Eu já passei muito aperto com isso. Só que tem outras situações também, paciente que tem alguma opacidade de córnea, que tem um pterígio grande, paciente que tem alguma alteração de retina, às vezes um DR muito antigo, a retina está super pálida, algum HV que está muito amarelado, isso piora muito o reflexo vermelho. Então nesses casos o azul de tripã é essencial, beleza? E a nossa sexta e última dica é sempre melhora o reflexo vermelho. Se o eixo óptico do paciente estiver alinhado com as luzes coaxiais do microscópio, o seu reflexo vermelho vai ficar excelente. É o que eu consigo mostrar para vocês aqui em cima. Então, às vezes, o paciente ele vai se acomodando e vai descendo a cabeça, descendo o queixo. Volta o queixo e pede ele para olhar no meio dos olhos do cachorro. É exatamente essa analogia que eu fiz aqui, ó. Tem duas iluminações coaxiais em cima e uma iluminação paraxial embaixo. Então eu peço ao paciente geralmente para sempre olhar entre as duas luzes axiais ali, ou entre as duas luzes, os olhos do cachorro. Isso facilita muito na cirurgia, o reflexo vermelho melhora muito, pessoal. Bem, era isso que eu tinha para falar para vocês. Essas dicas são extremamente valiosas. Pode colocar em prática que eu tenho certeza que vai melhorar os seus resultados, beleza? Um abraço e até a próxima.